Vamos lá. Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os atos administrativos. Na aula passada, então, nós terminamos um assunto palpitante de direito administrativo, que foram os princípios implícitos da administração pública, certo? Hoje, nós vamos inaugurar uma outra matéria para nós estudarmos, que são os atos administrativos. Primeiramente, antes de nós falarmos o que são esses atos administrativos, nós temos que saber o seguinte, que cada um dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles emanam as suas vontades através de determinadas atividades típicas, através de determinados atos típicos. Então vamos lá. O poder legislativo, como é que ele emana as suas determinações para as pessoas? Através da lei. Então a lei, ela é o veículo próprio, é o veículo apropriado, através do qual o poder legislativo, ele vai emanar as suas determinações para as pessoas. Tranquilo? É o poder judiciário. Como é que ele vocaliza as suas determinações para a comunidade como um todo, para que ela possa produzir efeitos jurídicos válidos? É através das sentenças de primeiro grau ou dos acórdãos proferidos pelos tribunais. Então estou entendendo. O poder legislativo vocaliza a sua vontade através das leis. O poder judiciário vocaliza a sua vontade através da sentença ou dos acórdãos dos tribunais. Tá? E o poder executivo? Como é que ele faz para emanar as suas vontades? Ela faz isso, senhores, através do ato administrativo. Então, portanto, é isso. O ato administrativo é o veículo apropriado através do qual o poder executivo irá trazer para a comunidade as suas determinações. Então os senhores conseguiram entender. O poder executivo tem este veículo próprio de emanação das suas determinações, que é o ato administrativo. Estou entendendo. Então, perfeito. Mas aí vocês têm que saber o seguinte. Quando que eu começo a falar na existência desse ato administrativo como um instituto do direito administrativo, senhores? Quando eu começo a falar de separação de poderes. Lembra, separação de poderes foi definida remotamente por Aristóteles, naquele livro A República, mas é aperfeiçoado depois como Montesquieu, naquele livro O Espírito das Leis, onde o poder ele é vocalizado, emanado perante a comunidade, através de 3 atividades distintas, que é através do poder legislativo, através do poder judiciário, legislativo, judiciário, através do poder executivo. Então aí já é o pontapé inicial dessa ideia de ato administrativo. Então, senhores, eu ainda posso falar mais alguma coisa. Ele nasce, então, o ato administrativo dessa separação de poderes, e ele nasce também, senhores, quando eu começo a falar no constitucionalismo. O constitucionalismo, o que é? Ele nada mais, nada menos é do que uma possibilidade, né, em âmbito jurídico, onde você utiliza a Constituição para frear o poder.
daqueles que exercem as atividades em prol da coletividade. Então, olha, ato administrativo começa com a ideia de separação de poderes e constitucionalismo. Mas a gente vai ver o seguinte, senhores, ela também, esse ato administrativo, ele é contemporâneo àquela ideia de Estado de Direito. Lembra que eu falei lá nos primórdios das nossas aulas que o Estado de Direito é o pontapé inicial também desta matéria que nós estudamos, que é o direito administrativo. Então, senhores, em regra, o que é o Estado de Direito? De acordo com o Estado de Direito, todas as pessoas jurídicas de direito privado ou as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas físicas, independente da sua condição política, econômico, filosófico, todas essas pessoas se subsumem ao primado da lei. Olha que interessante. Então, o ato administrativo, senhores, ele tem como impulso inicial esses três momentos distintos. A criação da separação dos poderes como um todo, a ideia de constitucionalismo e a ideia do famoso Estado de Direito. Então é aí que nós começamos a falar em ato administrativo. E aí surge a seguinte questão, senhores. Tá, já sei de onde que ele se origina. Já sei de onde é o pontapé inicial dele. Mas eu quero saber, professor, como é que o senhor definiria um ato administrativo? Senhores, existem vários doutrinadores. Vários. Cada um deles traz a sua definição específica do que seja o ato administrativo. Então, para explicar para os senhores agora, eu vou trazer uma definição de uma professora que eu tenho uma verdadeira adoração, que é a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E o que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro diz nos seus livros acerca dos atos administrativos? Ela diz o seguinte, vou ler para os senhores. Ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob um regime de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Esta é a definição de ato administrativo dada pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Mas a gente precisa fazer algumas ponderações por cada um dos elementos que ela traz na sua definição para nós entendermos. Ela fala, por exemplo, que ato administrativo é uma declaração. Isso. O que seriam essas declarações? São nada mais, nada menos do que pronunciamentos, determinações dadas pelo Poder Executivo sobre determinadas circunstâncias, sobre determinadas situações ao qual ele tem que se pronunciar. Perfeito. Deu para os senhores entenderem? Então vamos avançar também um pouco mais sobre essa definição por ela dada. Ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente. Ou seja, a administração pública direta, através dos seus órgãos centralizados, através das suas secretarias, através dos seus ministérios, elas praticam ato administrativo, isso não tem problema algum. Mas também, além dos órgãos da administração pública centralizada, os órgãos administrativos descentralizados da administração pública também praticam atos administrativos. Olha, o que são esses entes administrativos descentralizados?
São pessoas jurídicas que o Estado cria com o objetivo de eles prestarem um serviço mais eficiente para nós. Então, o que o Estado faz? Ele vai pegar uma atividade sua, vai criar uma pessoa jurídica para que ele preste esse serviço de ordem, o que, senhores? De ordem essencial, mas para uma pessoa jurídica descentralizada. Nós vamos estudar isso mais para frente, se preocupem agora. E esses entes descentralizados, eles também praticam atos administrativos. Me dá um exemplo, que não sei o que, eu estou meio confuso. Tá. Nossa querida Bebedouro, nós temos o SAEB. SAEB cuida da água e do esgoto da cidade. Se nós pegarmos para ver, é uma autarquia que foi criada para prestar esse serviço de uma ordem descentralizada e mais efetiva e eficiente para nós. Mas ela também, apesar de ser um órgão descentralizado, ela pratica atos administrativos. Um exemplo, se ela perceber e ela for na sua casa fazer a leitura do seu hidrômetro e perceber que ele está vazando água, que você está gastando mais do que o necessário, ele pode aplicar uma multa para você. Esta multa é um ato administrativo. Um ato administrativo praticado por quem, senhores? Pelo SAEB, por esse ente descentralizado. Deu para os senhores entender? Este SAEB, por exemplo, ele pode emitir declarações para a população como um todo, dizendo sobre questões envolvendo a prestação do serviço. Por exemplo, ela pode mandar uma declaração para todos os munícipes de Bebedouro, usar um ato administrativo para isso, um provimento, uma circular, não sei, dizendo o seguinte: olha, de segunda a sexta-feira, do dia 8 até o dia 15, vocês terão que estar racionalizando o uso da água das 8 da manhã às 11 da manhã. Isso é um ato administrativo declaratório. Quem que emanou? O SAEB. Deu para entender? Então, guardem isso. Os atos administrativos são praticados também pelos entes descentralizados criados por ela. Tranquilos, senhores, sem grandes problemas, né? Então, agora nós vamos avançar um pouco mais na explicação. Então, vamos lá. Ato administrativo é a declaração do Estado de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos. Ou seja, quando o ato administrativo é posto no mundo jurídico, ele já produz efeitos imediatos imediatamente. Certo? Isto é uma característica do ato administrativo, essa imediatidade, que a gente pode encontrar na autoexecutoriedade, que eu vou explicar para os senhores mais para frente. Certo? Isso é tranquilo. Vamos avançar um pouco mais, professor, sobre estes elementos do ato administrativo. Vamos sim. Então, disse que o ato administrativo é a declaração do Estado, ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, vírgula, com observância da lei. O ato administrativo, então, senhores, para que ele seja considerado válido, para que ele possa produzir efeitos jurídicos válidos, ele tem que ser praticado de acordo com os mandamentos legais. Isto é a aplicação prática de um princípio explícito, disposto no caput do artigo 37 da nossa Constituição, que é o famoso princípio da legalidade. E o que diz o princípio da legalidade, senhores? Que o agente público, no exercício das suas atividades funcionais, ele deve praticar esses atos administrativos em conformidade com a lei. Entenderam? Percebam, senhores, que cada um desses vocábulos, cada uma dessas expressões que a professora Silvia Maria
a professora Maria Silvia Zanantico traz em sua declaração, nós já estudamos, nós já sabemos um pouco do que nós já estudamos, certo? Tá. Então, professor, avance mais para as águas mais profundas dessa definição. Então, vamos lá. Ato administrativo, voltando, é a declaração do Estado de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, vírgula, com observância da lei, com regime de direito público, sob regime de direito público. O que significa isso? Que o ato administrativo, ele traz dentro de si determinadas características que irá diferenciá-lo dos atos praticados por um particular. Ah, professor, e quais são essas características? Essas características nós vamos estudá-las de uma forma mais aprofundada quando eu falar com os senhores sobre as características dos atos administrativos. Eu já vou adiantar. Nós temos a presunção de legalidade ou de legitimidade. Nós temos como característica também desse regime jurídico administrativo a imperatividade, ou também a coercibilidade, depois de autor para autor, e da autoexecutoriedade. Então, essas são as três características que irão fazer com que o ato administrativo ele seja praticado sob o regime de direito público. Então, recapitulando, a presunção de legalidade, de legitimidade e veracidade, a imperatividade ou coercibilidade e a autoexecutoriedade. Tranquilo até aqui, senhores? E agora nós vamos observar, nós vamos ver a última característica desta definição que os senhores têm que saber. Vamos lá, então. De acordo... Vamos lá, então. Ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o regime de direito público que nos interessa nesse momento da aula, e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. O que significa? Que o Poder Público, quando ele coloca um ato administrativo no mundo jurídico, e esse ato começa a produzir efeitos jurídicos, esses efeitos jurídicos eles não são definitivos. Eles podem não ser definitivos. Por quê? Porque dependendo do efeito que ele produzir e a forma como esse ato administrativo foi posto no mundo jurídico, ele pode ser levado ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário pode rever o conteúdo desse ato administrativo e retirá-lo do mundo jurídico. Portanto, os atos administrativos, quando praticados, eles podem não ser eternos. Eu posso reverter os seus efeitos. Nossa, professor, me dê um exemplo, porque agora eu estou curioso. Um exemplo de um ato administrativo, um decreto expropriatório. Ele pode ser posto no mundo jurídico. O prefeito municipal lá emana esse decreto, e esse decreto, de uma certa forma, vai lá e diz que uma determinada área de um particular tem que ser desapropriada para a construção de uma praça, de uma creche, de uma escola e por aí vai. Só que esse ato administrativo, o que acontece? De repente, o particular ele pode insurgir contra ele, o dono desse imóvel particular. E ele pode, o que, senhores, recorrer desta decisão. E dependendo dos argumentos que ele apresentar, o que acontece? Esse ato administrativo pode ter os seus efeitos jurídicos cassados. De repente, esse decreto ele não retira mais o bem da propriedade do particular. Entenderam? Eu vou explicar isso mais para frente com os senhores, com mais vagar. Mas o importante é que os senhores saibam, já de antemão, o que são esses atos administrativos. Muito obrigado, se cuidem, lavem as mãos e fiquem
com o nosso querido Deus. Tchau!